Olá, aqui é Adriana Meirelles e com a dica da semana de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Doppler colorido e o que significa cada cor e qual é a direção do sangue, qual é a direção do fluxo com essas cores. Então a primeira coisa que a gente vê numa imagem Doppler colorido é que tem essa escala aqui. Aqui temos uma linha de base e o que está para cima é o que está indo em direção ao transdutor e o que está para baixo está indo contra o transdutor. Então, se a gente tem um transdutor aqui e um vaso nessa inclinação, fica fácil de entender, então, que o que está vermelho, o sangue está fluindo para lá e o nosso transdutor está aqui em cima, então ele está indo em direção ao transdutor. E o oposto, o azul, é o sangue que está vindo para longe do transdutor, lá para baixo. Se a gente tem os vasos mais lineares e paralelos aqui, aonde está o transdutor, fica às vezes um pouco mais difícil de entender o que está indo para que lado. Como é que você diz que está indo em direção ao transdutor se está tudo paralelo, né? Então a gente pode inclinar o transdutor, fazer essa manobra até para melhorar o ângulo e também já para entender que se o meu transdutor está aqui inclinado assim, fica mais fácil de entender que o fluxo que vem para cá é o que está vindo em direção ao transdutor e o que está indo embora para lá está indo contra o transdutor. Nessa imagem aqui, a gente tem, então, o transdutor, que é um transdutor linear que está aqui em cima, e aí o vaso está inclinado, e a gente entende que o que está para cima aqui é vermelho, então ele está indo em direção ao transdutor que está aqui em cima. Fluxo para lá. Nesse caso aqui, é aquele mesmo vaso da imagem anterior. O que aconteceu? Mudou o fluxo do vaso? Não, mudou o que a gente está avaliando no aparelho. Então, quando essa caixinha foi inclinada, o aparelho mudou aqui também. Então, o que está para cima agora é azul. Então, azul é o que está representando o que está indo para perto do transdutor. Então, cuidado, apesar da gente usar essa convenção de que vermelho é o que está indo para perto do transdutor e azul é o que está indo para longe, isso pode ser alterado no seu aparelho. Então, cuidado ao avaliar isso. Aqui tem um exemplo, que é um transdutor convexo, né? Então, a gente tem um vaso. O que acontece? Por que tem duas cores nesse vaso aqui? O fluxo está todo errado? O fluxo estava indo a direção para um lado e de repente mudou para o outro? Não. O que acontece é que aqui, enquanto está vermelho, o sangue está vindo para cá em direção ao transdutor, ele continua indo para o mesmo lado, só que agora está se afastando do transdutor que está aqui no meio. Então, o fluxo e a direção é a mesma, o que muda é a nossa percepção aqui do transdutor. E aqui, a gente está avaliando a região de plexo pampiniforme ali no testículo do cão. E a gente tem vermelho e azul, indo para perto do transdutor, para longe do transdutor. Por quê? Porque o plexo pampiniforme ele tem essa característica de ter essas curvas, essa enovelação aqui, por questões de regulação de temperatura, né? E aí a gente sabe, então, que quando a gente vê o pedacinho do vaso em que o fluxo está indo em direção ao transdutor, ele aparece de uma cor, e quando ele está voltando, porque ele vai subindo e descendo para ir para lá ou para lá, é a cor diferente que aparece aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido melhor o que é o vermelho e o azul e que possam avaliar melhor essa imagem quando estiverem usando o Color Doppler. Até a próxima!